Expedição formada por arqueólogos retorna para Belo Horizonte após 2 meses na Antártica e faz Minas avançar no campo da arqueologia. Este é o tema do programa de hoje. O Câmara Entrevista começa agora. Minas alcançou o continente mais gelado do planeta este ano. Durante 40 dias, uma equipe de 5 pesquisadores da UFMG viajou para a Antártica com o objetivo de encontrar vestígios de homens do século XVIII e XIX, caçadores de focas, leões marinhos e de baleias. Para saber mais sobre esta aventura, a gente conversa com o coordenador da expedição e arqueólogo Andrés Zaranchi. Andrés, muito obrigada pela sua presença. Bom, eu queria então saber um pouquinho quando que nasceu essa vontade aí de pesquisar a Antártica, por que a Antártica? Bom, de fato, trata-se de um projeto que já tem mais de 15 anos de funcionamento. Ele tem um início quando um grupo de geólogos argentinos, no ano 1994, localiza dentro de uma caverna na Antártica restos humanos, restos arqueológicos. Foi assim que o Instituto Antártico Argentino envia um grupo de arqueólogos para tentar conhecer de que se trata. Naquela época eu era pesquisador do CONICET, que é a agência de pesquisa do governo, e no ano 95 fomos para a Antártica por primeira vez. Você já tinha, então, visitado, você já conhecia a Antártica? Várias vezes já estive na Antártica. Vezes. Quantas vezes, professor? Eu acho que umas 6 vezes. Foi assim que a gente conseguiu, de alguma maneira, conhecer que esses restos que estavam na Antártica, nessa caverna, não era como se acreditava, restos de um grupo de náufragos que naquele então também pensava-se que podiam ser um dos primeiros barcos que chegou à Antártica, um navio espanhol em 1819, mas que eram parte de um sistema de ocupação do local feito por estes caçadores de focas que pertenciam geralmente a diferentes companhias internacionais e que durante os meses de verão eram levados a esta região para explorar recursos marinhos como lobos marinhos, elefantes marinhos e baleias. Então isso já foi identificado aí nessas primeiras expedições há 15 anos atrás. Exatamente. Foi assim que, de qualquer maneira, iniciou-se um projeto para estudar a vida de essas pessoas que realmente estão fora dos documentos escritos, ou que se conhece da Antártica, tem a ver principalmente com que foi denominado a Era Heroica, ou seja, de meados do século XIX até começo do século XX, que são os grandes heróis, os exploradores, quem foi o primeiro que chegou ao Polo Sul, mas a história destas pessoas, destes grupos, que realmente foram os que primeiro ocuparam a Antártica, a finais do século XVIII, começo do século XIX, eles realmente são invisíveis para a história oficial e a arqueologia, a partir da cultura material, a que vai se centrar no estudo da vida deles. Tá aí essa grande diferença e a importância da arqueologia, né? Exatamente. A arqueologia, de alguma maneira, pode ser definida como o estudo das pessoas a partir da cultura material. O que é essa cultura material? Ela é qualquer produto humano, não? Já seja pela ação direta ou indireta. E muitas vezes a cultura material é o que a gente denomina lixo. Isso significa que os arqueólogos estudamos o ser humano, as pessoas, a partir desse lixo antigo. E eu acho também interessante pensar como... Lixo serve para alguém, né, hoje? Exatamente. Realmente o lixo ele é considerado, na atualidade, o lixo moderno, uma coisa nojenta. É uma coisa que todo mundo quer ver desaparecer de sua casa. Mas é precisamente a partir desse lixo que os arqueólogos, no futuro, vão a compreender nossa sociedade. Vai ser uma linha para estudar os sistemas sociais, as pessoas, os indivíduos, os grupos. E
só para que você faça uma ideia, aproximadamente cada pessoa produz uns 400 quilos de lixos ao ano. Nesses 400 quilos de lixo, você tem informações sobre o que comeu, o tipo de elementos higiênicos que prefere, o perfume, o desodorante, cartas de namorado, namorada. Ou seja, a partir desses elementos... Qualquer vestígio é importante, assim, para essa investigação. Precisamente, é a partir desses elementos que uma pode reconstruir a história de uma pessoa, de um grupo ou uma sociedade. E a diferença do que acontece com os documentos escritos, que geralmente foram produzidos pela elite, pelos grupos dominantes, e, portanto, eles apresentam uma visão sesgada, parcial da sociedade. Todo grupo produz lixo, cultura material. E é assim que a arqueologia se transforma em, eu que diria, uma disciplina democrática, porque permite reconstruir o passado de qualquer grupo, seja o mais rico até o mais pobre. Sim? E uma coisa importante, por que reconstruir o passado? Sim? Porque realmente o presente só faz sentido a partir de um passado. Se as pessoas não tivessem um passado, tudo seria caótico. Não teríamos pais, não teríamos mães, não seríamos irmãos, relações de identidade, não existiria nação, país. Então, precisamente a arqueologia, ela permite que todos os grupos possam ter um passado que os legitime no presente. Certo. E a importância aí dessa expedição, né, a Antártica, que foi agora, né, Minas Gerais aí sendo representada na Antártica, né, é muito importante, né, assim, uma expedição como essa, em termos de avançar os estudos da arqueologia, né, a gente está falando aí desses estudos da arqueologia, na Antártica, né, conhecer mais e tudo. Como é que você vê? A gente avançou em relação a isso? Bom, eu acho que realmente esse projeto é muito importante porque é o primeiro que o Brasil desenvolve na área de ciências humanas. O Brasil tem um programa que é o ProAntar, que já tem 28 anos de pesquisa na Antártica, mas até agora os estudos estiveram principalmente focalizados nas ciências exatas, nas ciências naturais, biologia, geologia, glaciologia. Na região da Antártica mesmo. Na região da Antártica, mas nunca de ciências humanas. Portanto, acredito que o início do Brasil dentro desse campo de ciências humanas, agora com arqueologia e antropologia, vai permitir o crescimento de uma área de conhecimento que eu considero fundamental para compreender o processo de ocupação humana da Antártica. E, nesse caso, a UFMG, da qual eu sou professor, é a que está liderando esse projeto que é quase único no mundo. Só existem 4 países que têm este tipo de pesquisa, que é a Austrália, a Argentina, Chile e agora o Brasil. É mesmo? Olha, por que você acha que acontece assim, não diria um desinteresse, mas assim, o fato dos países realmente não focalizarem nas pesquisas arqueológicas? Porque como você comentou ao início do programa, geralmente existia um desconhecimento sobre a história da Antártica. E um desconhecimento porque a história oficial falava de tal data se descobriu a Antártica e depois só dos heróis. Ninguém sabia realmente que existiam estes restos que podiam contar uma história alternativa sobre como foi ocupada a Antártica. Também tem a ver com que nos últimos anos a arqueologia conseguiu fugir de uma série de elementos que a tinham prisioneira, que era acreditar que a arqueologia só servia para estudar o passado pré-histórico. E como a Antártica tem a ver com o passado histórico, então não fazia sentido fazer arqueologia. Hoje em dia, se sabe muito bem que a arqueologia ela tem o potencial de estudar tanto grupos e sociedades com história ou sem história. E vou dar um exemplo. Na década de 1970, tinha um professor nos Estados Unidos que chamava William Ratche. Ele dava uma matéria que era métodos e técnicas de estudos em arqueologia. E esse professor, todo ano, levava seus estudantes a fazer pesquisa no México, sim? Onde ele estudava
grupos pré-históricos. E uma vez a universidade ficou sem orçamento. Portanto, ele disse, bom, e agora que faço? Não? E ele pensou, bom, a arqueologia trabalha com lixo, o único que eu quero é que eles vejam como classificar e como analisar o lixo, e, portanto, vou mandar os estudantes a pegar o lixo do bairro Operário, que ficava do lado da universidade, a Universidade de Tucson, na Arizona, e vamos a mostrar como classificar esse material. Os estudantes foram ao bairro, pegaram o lixo da noite anterior, voltaram, colocaram no laboratório, abriram as sacolas e disseram, o que é isso que tem aqui dentro? E agora vou explicar o que tira. O professor, o Ratio, disse, alguma coisa está errada. E mandou os estudantes a fazer pesquisa. Então, os estudantes iam em cada casa, tocavam uma campainha e, dentre outras coisas, perguntavam, nessa casa se bebe leite? Sim, muito. Álcool? Muito pouco. Drogas? Nunca. E tinha o lixo? Leite pouco, álcool muito e drogas. Isso significa que, precisamente, se a gente estivesse unicamente utilizando a cultura material, estaremos dizendo que é um dos piores bairros dos Estados Unidos. Se a gente utilizasse o documento escrito, o que as pessoas falam, seria o bairro mais saudável dos Estados Unidos. Mas a gente tem o que as pessoas estão dizendo e o que as pessoas estão fazendo. A partir desses dois elementos, temos a possibilidade de responder de uma maneira mais aprofundada uma problemática, que nesse caso é que tipo de consumo tinha esses grupos. E fazer uma revisão na história, né? Assim, vocês podem redescobrir algumas coisas, revisar documentos, né? A partir dessas descobertas aí, né? Exatamente. Certo? A gente vai fazer uma pequena parada e já volta, tá bom? Você acompanha mais sobre a expedição que saiu de solo mineiro e foi parar nas terras geladas da Antártica no próximo bloco. Não saia daí, a gente volta já.